Hoje sou livre pelo teu amor, Senhor. Hoje sou livre, livre pra adorar a Ti. Hoje sou livre. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala de alguns rudimentos da doutrina de Cristo. Você sabia? 6 temas, 6 assuntos que são considerados por Deus rudimentos da doutrina de Cristo, fundamentos, alicerce. Espera-se que alguém que já é convertido há pelo menos um ano, já conhece Jesus há pelo menos um ano, conheça esses 6 fundamentos da doutrina de Cristo. Eu convido você a abrir a palavra em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, no verso 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, e aí ele cita, do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. O que o apóstolo aqui está dizendo? Se Deus permitir, eu não vou voltar de novo aos fundamentos, eu vou avante, eu vou partir para um alimento mais sólido. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, tem um conhecimento raso da palavra de Deus. Jesus disse que a semente é a palavra, e quando a palavra é semeada num solo rochoso, não tem muita terra, então não cria raiz. E ele disse, isso acontece com aqueles que não têm fundamento da palavra, não têm base da palavra. Recebe a palavra com alegria, mas quando vem os problemas e aflições, logo deixa, porque não tem raiz. Então esses 6 fundamentos da doutrina de Cristo são muito importantes. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, ressurreição dos mortos, juízo eterno e imposição das mãos. Eu quero hoje falar com você sobre um desses fundamentos, que eu creio que é o fundamento mais básico e mais essencial. Fé em Deus. Fé em Deus. Amém? Pode parecer um pouco, mas como assim? Fé em Deus? Nós temos fé em Deus, então vejamos se você tem mesmo fé em Deus o suficiente para que Deus possa considerar, tudo bem, filho, na sua vida já posso partir para algo mais profundo, eu não vou precisar ficar voltando aos rudimentos da fé, porque muitas vezes o Espírito Santo fica sempre voltando, até que você tenha um alicerce. Aleluia. Então vamos para Mateus 21, palavras do Senhor Jesus. Mateus 21, do 18 ao 22. Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Aqui fala a respeito do Senhor Jesus. Teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Deixa eu fazer um parênteses com você. Jesus não estava preocupado em sair por aí secando árvores. Claro que não. Mas Jesus estava sempre procurando uma oportunidade para ensinar algo aos seus discípulos. Quando ele fez isso, ele captou a atenção dos discípulos, eles ficaram maravilhados, porque a figueira secou imediatamente. E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, precipita-te no mar,
assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. Deus não falaria uma mentira para nós. Jesus não iria mentir para os seus discípulos nem enganar. Essa palavra de Jesus parece loucura, não parece? A figueira secou como, Senhor? Se você tiver fé e orar e não duvidar, vai acontecer com vocês. Jesus não estava enganando seus discípulos, Jesus não estava mentindo. Outros poderiam pensar assim, mas isso Jesus falou para aqueles discípulos que viriam a ser apóstolos naquela geração. Isso não é para nós no dia de hoje. Eu acho que Deus não faria isso conosco também. Deus então tiraria esse texto da palavra. Ou então ficaria muito claro, disse Jesus ao discípulo daquela geração. Mas não está assim. Aqui está colocado na Bíblia um ensinamento sobre fé, e fé é um dos fundamentos da doutrina de Cristo. Aleluia! Cristão tem que ter fé. Crente sem fé é igual passarinho sem asa. Passarinho sem asa perde a identidade dele. Crente sem fé. Amém? Você está comigo? Então, Deus colocou essa palavra, não era só para aquela geração, essa palavra é para os discípulos, e disse aos seus discípulos, todo aquele em qualquer geração que crê em Jesus Cristo é discípulo de Cristo, porque Cristo não morreu, Cristo está vivo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus em plenitude, o Espírito Santo habita em nós. Então essa palavra é para você. Se nós ainda não alcançamos isso, é porque a nossa fé ainda não é do tamanho nem de um grão de mostarda. Então Deus trouxe você hoje aqui, você está assistindo essa palavra para que a sua fé chegue pelo menos próximo ou do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Toma posse disso. Por isso, eu sei que parece loucura, parece mesmo. Por isso que o próprio Senhor Deus fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Sabe, seria muito mais politicamente correto eu pregar sobre o caráter de Cristo nesse momento, ou sobre virtudes cristãs. Eu poderia pregar sobre muitas coisas, até um pouco filosóficas e lógicas e cultas, mas eu prefiro falar para a nossa geração sobre fé, porque a nossa geração está perdendo a fé. A nossa geração está sendo formada de crentes que confiam mais na tecnologia e nos médicos do que em Deus. Então, qual é a definição de fé? Se você fosse pegar uma palavra para dizer fé que palavra você usaria? A única que me ocorre, que eu já li, é confiança. Fé é confiança. Certo? Se você fosse pegar uma palavra, fé é confiança. Aonde você deposita a sua confiança? Onde você deposita a sua fé? Aqueles que têm muito dinheiro, têm muita poupança, têm muitos investimentos, eles colocam a sua confiança no dinheiro. Não é? Tanto é que se acontece uma catástrofe, quebra a bolsa de valores, ou acontece alguma coisa no mercado financeiro e aquela pessoa que confiava no dinheiro perde tudo, ele perde toda a esperança e alguns até se suicidam, porque a confiança dele estava no dinheiro, a fé dele estava no dinheiro. Fé é confiança. Aqueles que são jovens e fortes, que fazem bastante musculação e academia e têm muita saúde e ainda são muito jovens, confiam na sua força, na sua juventude. Confia, põe a sua fé ali. Aqueles que são políticos ou empresários e têm uma grande rede de influência, confiam nos seus contatos, confiam, né? Alguns confiam nos remédios. Onde está a sua confiança? Onde está a sua fé? Um dos fundamentos da doutrina de Cristo é fé em Deus. Crente que é crente coloca em primeiro lugar a sua fé em Deus.
Amém? Agora, qual é a definição bíblica de fé? O que o Senhor Deus, Ele próprio fala de fé. Hebreus 11. Vamos ler a definição de fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é o firme fundamento, é uma certeza de uma coisa que eu ainda espero, não chegou ainda. E a prova, me mostra a prova, cadê a prova? É a prova de uma coisa que não se vê ainda. Como é que você pode provar, mostrar uma coisa que ainda não se vê e ter certeza absoluta de uma coisa que ainda espera? Isso é fé. Amém? E o mais incrível é que sem fé é impossível agradar a Deus. Uau! Sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? Deus explica. Veja aí no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e te ouve e te atende e recompensa aquele que o busca. Isso é natural. Será? Eu penso, o que eu vou falar é delicado, mas eu penso que muitos pastores e apóstolos não creem de verdade que Deus existe. Porque se eles crescem de verdade que Deus existe, eles não faziam absurdos que fazem, desviando o dízimo das pessoas de Deus, zombando de pedidos de oração que são feitos a Deus, causando escândalos no altar. Se esses homens de Deus, entre aspas, realmente acreditassem que Deus existe, eles não iam fazer isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus existe. Os seus olhos percorrem toda a terra e Ele é juiz. Amém? Então é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Você está aqui na casa do Senhor, aqui está o altar do Senhor, e quando Deus der uma direção e alguma oração for feita aqui, você se aproximar, creia que Ele existe, creia que Ele está te vendo, creia que Ele que te ama, Ele quer te atender. Aleluia! Isso é fundamento da fé cristã. O povo de Deus é para ser o povo que tem fé nessa terra. Por isso que a Bíblia fala, os homens confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, Deus dos exércitos, Criador do céu e da terra. Aleluia! Por isso o Senhor Deus fala, tremam os povos, reina o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, está na hora da nossa geração saber que Deus existe. Mas eles só vão saber se olhar para você e falar, ei, esse é um homem de fé, essa é uma mulher de fé. No meio de uma geração incrédula, perversa, corrupta, tem alguém diferente aí. Aleluia! Fé em Deus. E Jesus falou para nós, naquele pequeno ensinamento que Ele deu aos discípulos, ali tem pelo menos 3 princípios de fé. Então eu quero voltar com você ali para Mateus 21. Mateus 21, para nós aprendermos ali com o Senhor Jesus. Mateus 21, versículo 21. 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé, e nós sabemos agora que é fé em Deus, é colocar sua confiança em Deus. O primeiro princípio, o primeiro pré-requisito para você ter fé
é colocar sua fé no lugar certo, é colocar sua fé em Deus. Irmãos, uma coisa que eu penso a respeito de enfermidades e cura é que em tempos mais antigos a medicina era muito atrasada. Você sabe que mesmo hoje em dia, né, cada mês, às vezes até cada semana, novos métodos diagnósticos são descobertos e novos tratamentos são descobertos, não é? A palavra fala no livro de Daniel que nos últimos tempos o saber vai se multiplicar. Então, eu creio que antigamente o povo de Deus dependia unicamente de Deus para ser curado, porque não tinha outra chance. O remédio na época bíblica era um emplastro, um unguento com óleo, pasta de figo, né? Hoje em dia, então eu creio, isso é uma opinião minha, tá? Que muitas vezes hoje em dia o Senhor permite que a gente recorra a médicos e a medicamentos e facilmente é curado. Muitas vezes uma pneumonia é curado facilmente com antibióticos, certo? Claro, né? Muitas vezes um coração pode ser curado como o meu por uma cirurgia. Então eu creio que muitas vezes a gente não está vendo centenas e milhares de curas porque o Senhor Deus deu meios para a gente. Mas, em muitas situações, Deus intervém quando é necessário, como Ele fazia, Ele sempre fez. No meu caso mesmo, Ele permitiu que eu tivesse um infarto, Ele permitiu que eu tivesse que ser operado, mas Ele não permitiu que eu morresse, aleluia, e era para ter morrido. Aí, quando os médicos não poderiam fazer mais nada, os médicos não poderiam restaurar o meu miocárdio, célula necrosada é célula necrosada, morreu, morreu. Perdeu 60% da massa cardíaca, perdeu. Aí Deus entra. O que os médicos não podem fazer, Deus faz. Muitas vezes Deus faz também o que o médico pode fazer. Mas eu só estou querendo dizer assim, eu vejo que Deus permite que a gente use a medicina. Amém? O apóstolo Paulo mesmo falou a Timóteo, olha, toma um pouquinho de vinho para as tuas constantes enfermidades, para o seu estômago. Tem várias passagens na Bíblia. Quando Lázaro ia ser ressurreto, ia ser trazido de volta à vida, Jesus falou, removam a pedra, não foi? E eu já vi um estudo que fala, Jesus poderia ter removido a pedra, seria sobrenatural. Hã? Mas dizem, né, os teólogos, a pedra os homens podiam remover. Então Jesus disse, removam a pedra. Ele não estava lá para fazer show. Agora o que só Ele poderia fazer, Lázaro, vem para fora. Aleluia! Aleluia! Então, Deus, o Todo-Poderoso, Ele age sempre que necessário, mas desde que você ponha a sua fé em Deus. E o problema, então agora que eu falei bem da ciência, eu quero falar do mal da ciência agora. Os crentes estão confiando mais na ciência do que em Deus. Estão confiando mais na tecnologia do que em Deus. Estão esquecendo de Deus. Ei, você não quer viver no sobrenatural? Quer ou não? Então coloca a sua fé em Deus. Sabe, se você tem um problema muito complicado, ou você vai fazer um negócio com alguém, e você vai primeiro consultar o advogado antes de consultar a Deus, você está errado. Você vai fazer uma viagem, e você vai primeiro consultar o Google para ver a rota, os postos de gasolina, ver os hotéis e o que seja, antes de consultar a Deus. Você está errado. Você está com um problema de enfermidade, e você vai primeiro fazer aquela coisa errada de buscar na internet a cura, está errado. Ou então você vai primeiro procurar os médicos antes de procurar Deus. Está errado. Busca primeiro Deus. Não deixe a tecnologia e a ciência te afastar de Deus, senão você vai ser igual a todas as pessoas que não têm Deus.
O nosso diferencial é fé em Deus. Aleluia! E Deus deixou vários exemplos na palavra, mas eu quero ler com você um exemplo muito específico de um rei chamado Rei Asa, para você ver como é ter fé em Deus e como não é ter fé em Deus. E antes de aprofundar nisso, eu quero te falar uma coisa. A fé pode ser roubada. Às vezes é difícil você ter fé e a fé pode ser roubada facilmente. Qual é o único método para você adquirir fé? Quem sabe? Fé vem pela palavra de Deus. O único jeito, a única maneira de você ter fé é pela Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus produz fé. Quando você lê, inspirado pelo Espírito Santo, você adquire fé. Você vai fazendo um depósito de fé. Aleluia. Você vai tendo um depósito de fé. E na hora que é necessário, você sabe se você tem ou não. Eu tenho fé em nome de Jesus. Aleluia. É pela palavra de Deus. E como é que a fé que você adquire, ela pode ser edificada? Ela pode ser potencializada, ou talvez diria energizada, mas não é bem isso. Como é que a fé pode ser edificada? Orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20, fala, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ah, que loucura é essa? É oração em línguas. Ela edifica a minha fé santíssima. Judas, ele escreve lá, depois você vê a carta de Judas, logo antes de Apocalipse, Judas, versículo 3, porque Judas só tem um capítulo, né? Judas 3 diz assim, amados, eu queria escrever para vocês a respeito da nossa comum salvação, mas o Espírito Santo me impeliu, me exortou a falar para vocês batalharem diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Batalhar cuidadosamente pela fé que foi entregue aos santos. Você sabia que Deus entregou fé para os santos? Você é santo. Deus entregou fé para você. O mundo não tem fé em Deus. O mundo tem fé, tem confiança em outras coisas, não tem em Deus. Mas Deus entregou fé para você. E Judas fala, olha, o Espírito Santo me falou para dizer para vocês batalharem diligentemente pela fé que foi entregue, porque a fé pode ser roubada. Se você começa a ler coisas fora, contrárias da palavra de Deus, a sua fé diminui. Você começa a ficar com dúvida, você começa a questionar. Se você começa a conviver no seu trabalho, na sua escola, ou até na sua família, se você começa a conviver com pessoas que não têm fé em Deus, a pouco eles vão roubando a sua fé. Você vai ficando mais materialista, mais secular. A fé pode ser roubada. Por isso que Judas fala, batalhe pela sua fé. Então, Judas começa dizendo, eu vou falar para vocês, para batalharem pela vossa fé, a fé que foi entregue aos santos. E lá no versículo 20 ele fala, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso é mais uma das loucuras de Deus para o povo dele. Só o povo de Deus ora em línguas. Aleluia! Já pensou que legal? Me ocorreu uma coisa interessante. Se eu estou lá na sala de cirurgia operando um cachorro, né? Se eu estiver com a Fabíola e acontecer alguma coisa e a gente precisar da ajuda sobrenatural do Espírito Santo, que muitas vezes acontece, uma hemorragia inesperada, alguma coisa, e já pensou então se eu estou ali e de repente, e o dono do cachorro, o cliente, está ali assistindo a cirurgia, porque a gente tem um vidro que ele pode assistir a cirurgia do lado de fora para não contaminar, e de repente então você começa o cliente vai pensar, ficou louco, bebeu antes da cirurgia, o que aconteceu? E daqui a pouco dá tudo certo, porque, aleluia, já aconteceu isso, né?
A oração em línguas edifica a sua fé santíssima. A palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que quando você ora em línguas, a sua mente não entende nada, mas o Espírito está orando de fato. Então, creia nisso, por favor. Orar em espírito é orar em línguas, e se você ora em línguas, você edifica a sua fé santíssima. Então você adquire fé pela palavra, e você edifica a sua fé na oração em línguas, e na hora que precisa, você fala em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Que essa palavra é para você. Não está longe de você, está perto de você. Mas eu ia falar com você a respeito de um rei chamado Asa. Questões de fé. Então, por favor, veja lá comigo no livro de 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14, no verso 11. 2 Crônicas 14, 11 e 12. E qual é o contexto aqui? O rei Asa foi um daqueles reis que fez o que era reto aos olhos do Senhor, foi um rei que confiou no Senhor Deus, teve fé no Senhor Deus. E o rei Asa, ele tinha um exército de 580 mil homens, diz a palavra. Um exército muito poderoso, né? 300 mil de Judá e 280 mil de Benjamim. 580 mil homens, e a palavra fala que eram hábeis na guerra. Mas o rei da Etiópia, Zerá, veio fazer guerra contra Israel com 1 milhão de homens e mais 300 carros de guerra. O rei Asa tinha 580 mil soldados, o etíope veio com 1 milhão e mais 300 carros de guerra. Sabe, carro de guerra que não adianta ir com cavalo, não adianta ir com lança. Naquela época seriam os tanques de guerra da época. Você sabe que os nazistas fizeram um grande estrago lá no começo da guerra, porque eles tinham muitos tanques de guerra. É o tanque de guerra da época. O que o rei Asa fez? Quando você tem fé em Deus, você confia primeiro em Deus, depois no seu exército. Amém? Você confia primeiro em Deus, depois na sua saúde. Você confia primeiro em Deus, depois no seu dinheiro. Você confia primeiro em Deus, depois nos seus contatos. O rei Asa fez o seguinte, veja o versículo 11. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. O Senhor pode ajudar qualquer um, Deus, o forte e o fraco, isso não é nada para o Senhor. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Aleluia! Isso é fé em Deus. E é na hora da maior aflição, você sabe a quem você recorre. Amém? Nós cantamos alguns cânticos aqui que falam sobre estar perto de Deus, sobre se aproximar de Deus, ou confia em Ti, Senhor. Você vai saber se a sua fé é suficiente quando você estiver passando por uma grande provação, e antes de você desanimar ou fugir, você chega mais perto de Deus. A palavra de fé é essa: quando você está passando por prova, você chega mais perto de Deus, como Jó fez. Nós aprendemos lá pelo livro de Jó, que Satanás ele pressionou Jó, ele trouxe enfermidade para Jó, ele causou um desastre na família de Jó, porque ele queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Mas quanto mais Jó passava por aflições e provações, mais Jó se aproximava de Deus. Essa é uma vida de fé. Amém? Você vai saber que você tem fé quando você começar a se aproximar de Deus nas horas boas e muito mais nas horas difíceis. Aleluia! Bem, nós temos aqui um exemplo maravilhoso do rei Asa, mas, veja aqui no capítulo 15, versículo 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias,
o profeta, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, o rei, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Epa! Deus tinha acabado de fazer um livramento tremendo, Deus atendeu a oração de Asa, e Deus então manda um profeta para falar: viu? Deus está com você se você estiver com ele. Se você o deixar, ele te deixa. Você acha isso injusto? Aquele jovem que foi procurar Jesus, ele queria seguir Jesus, mais ou menos, não é? Porque Jesus falou: vai e vende tudo que você tem e me segue. E aquele jovem foi embora porque possuía muitas propriedades. A confiança do jovem, a fé do jovem, o amor do jovem estava no dinheiro, nas suas propriedades. E ele preferiu ficar com as propriedades do que com Jesus. E ele se afastou. E Jesus deixou que ele se afastasse. Então, olha, pega essa palavra, tá? O Senhor está com você enquanto você estiver com Ele. Se você o buscar, você vai achar. Se você o deixar, Ele vai te deixar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Amém? Só que daí o rei Asa adoeceu. Ele adoeceu de uma doença muito grave. Veja lá no capítulo 16, versículo 12. 16, 12. Caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. 39 anos ele reinou e Deus ajudou. Mas no 39º ano do seu reinado, ele ficou doente dos pés. E diz a palavra aqui que grande por extremo era a sua enfermidade. Era alguma coisa muito séria. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. O que aconteceu com ele? Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Em 2 anos ele morreu. O que diz a palavra? Ele não buscou o Senhor, antes ele buscou os médicos. O problema não é a medicina. A medicina é a solução. O problema é você confiar e buscar antes a medicina do que Deus. Amém? Você percebe? Fé em Deus é quando você tem os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Primeiro você ora e jejua e clama como se tudo dependesse de Deus. Aí você age, trabalha, pesquisa, vai atrás, como se tudo dependesse de você. Você primeiro buscou a Deus. O grande erro do rei Asa é que ele buscou antes aos médicos e não a Deus. Então, qual é o primeiro princípio da fé em Deus, que é um dos rudimentos da doutrina de Cristo? É crer em Deus como se Ele existisse de fato. E se Ele de fato Ele existe, Ele cuida de mim. Então, eu vou primeiro buscar Ele sempre. Buscar primeiro Ele. Amém? Toma posse? Toma posse? Essa é a diferença. Vai viajar, ora primeiro. Vai fazer um negócio, ora primeiro. Vai comprar alguma coisa, ora primeiro. Vai tomar uma decisão, ora primeiro. Vai dormir, ora primeiro. Acordou, ora primeiro. Vai comer, ora primeiro. E uma coisa, em tudo dai graças. Aleluia! Se você tiver uma vida assim, aí você pode fazer como está no cântico. Senhor, inscreve no meu coração, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Aleluia! Qual é o segundo princípio que Jesus ensinou naquela pequena palavra aos seus discípulos? Jesus disse,
voltarei lá para Mateus 21, 21. Mateus 21, 21. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, comentamos sobre isso, e não duvidardes, então qual é a segunda coisa? É você orar, é você crer e não duvidar. E não duvidar. De certa forma, Jesus falou que nós temos que ser como uma criança, né, para entrar no reino dos céus. A criança acredita e confia no que o pai fala, no que a mãe fala. Ela não duvida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não decepcionar as crianças. Porque se você falar, filha, papai vai te dar tal coisa, ela acredita que você vai dar. Ela não sabe do problema, se aquilo é caro, se não é caro, se é difícil conseguir, se não é difícil conseguir. Se você falou, papai vai te dar tal coisa, ela acredita, meu pai vai me dar. Isso é fé, isso é confiança. E Jesus falou então que se você orar, se você tiver fé em Deus e não duvidar, vai acontecer com você. Amém? Então isso é um aprendizado também, isso é um ensinamento que a gente vai tendo. Não duvidar. Porque Deus existe. E a terceira coisa que Jesus fala aqui no versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então a gente pede na oração. Isso parece também redundância. Claro que pede em oração. Claro não. Pedir na oração. Pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo. Muitos anos atrás, veio um pregador na nossa igreja, e eu sei que tem alguém aqui que é dessa época. Quem lembra um pregador que pregou as pessoas na parede, igual a lagartixa? Tem alguém daquela época? Né? Foi assim. Incrível. O que acontecia é que ele pregava as pessoas na parede, igual a lagartixa, assim. Não, igual a lagartixa é a interpretação minha, né? E eu tenho o maior zelo, o maior cuidado de convidar alguém para pregar, porque eu sei da responsabilidade do púlpito e Deus vai cobrar de mim depois. Mas aquele pregador foi tão indicado pela Adonep, foi tão recomendado pela Adonep que eu convidei. E durante o culto, enquanto acontecia aquela situação estranha, isso lá naquela igreja antiga, eu estava mais preocupado com a situação e eu não reparei numa coisa que a minha esposa reparou. Depois ela falou, você reparou que ele não orou nenhuma vez em nome de Jesus? Não sei se vocês lembram. Nenhuma vez ele orou em nome de Jesus. Então eu não sei que força era essa, que espírito é esse que fazia aquelas coisas. Então o princípio que Jesus fala é para você orar, tudo que você pedir na oração, crendo, você vai receber. Na oração, você pede ao Pai em nome do Senhor Jesus. Isso é óbvio mesmo, isso é fundamento da fé cristã. Mas tem crente que precisa desse fundamento. Amém? E Jesus mostrou mais uma vez, quando Jesus chegou lá e Lázaro estava sepultado, e Jesus disse, retirem a pedra, e aí vieram dar uma notícia para Jesus, mas Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias, como se Jesus não soubesse. E assim que a pedra foi retirada, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Levantou os olhos aos céus e falou, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu faço assim para que eles saibam. Lázaro, vem para fora. Aleluia. Primeiro, antes de Jesus ordenar que Lázaro saísse, ele fez o quê? Ele pediu ao Pai, que tem todo o poder. E ele pediu ao Pai de uma maneira que todos pudessem ver que ele estava falando com o Pai. Ele falou, eu faço isso, Pai, para que eles saibam, para que você e eu saibamos que mesmo o Senhor Jesus, antes de agir, ele pedia ao Todo-Poderoso. Aleluia! E por isso ele falou, todo o poder me foi dado. O Todo-Poderoso é Deus, o Criador, ele concedeu todo o poder a Jesus. Aleluia! E Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sempre deu toda a honra e toda a glória a Deus. Importa que ele cresça e você diminua. Aleluia! Então,
Um dos fundamentos da doutrina cristã, fé em Deus. O que devemos fazer? Crer que Deus realmente existe. Ele te vê onde você vai, quando você está sozinho naquele hotel e você ligou a televisão, ou você está sozinho na sua sala, no seu quarto, e acessando aquelas coisas na internet que ninguém sabe. Deus sabe, porque Deus existe. Então, a primeira coisa é crer que Deus existe. E Ele recompensa aqueles que o buscam. Segunda coisa é não duvidar. Não duvidar. E a terceira coisa é pedir em oração. Pedir a Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Entreguei para você um dos fundamentos da doutrina de Cristo. Que você possa usar esse fundamento na sua vida, no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Outro dia eu estava conversando com um pastor e estava falando para ele, olha, eu tenho uma esperança mesmo, uma fé, que os nossos filhos e os nossos netos que estão olhando para nós possam falar assim, olha, na geração do meu pai tinha uma equipe do céu, tinha uma equipe poderosa de fé, uma equipe de unidade que se amava e fez grandes coisas. Eles abriram igreja no Chile, na França, em Portugal, na África, abriram igrejas no Brasil. Olha tudo que a geração deles fez, porque isso aqui você não vai reconhecer daqui a 2 anos, tudo aqui. Porque a geração do meu pai tinha homens e mulheres de fé, tinha pastores, tinha profetas, tinha mestres, tinha evangelistas, e eles trabalhavam para o reino dos céus, eles tinham unidade. Aleluia! Assim como até hoje nós falamos dos valentes de Davi, que eram 33 homens que deixaram marca na história. Eu tenho esperança que os nossos filhos, os nossos netos, porque esses ainda estão vendo a gente, a minha netinha ainda vai crescer vendo a nossa equipe trabalhando em unidade, amém? Os pastores aqui, olha os pastores, os profetas, aleluia! E depois eles vão poder falar para a geração deles, porque os nossos filhos já vão pegar um mundo pior que o nosso. O mundo hoje é muito mais violento do que quando eu era criança, e vai piorar. Mas eles vão poder olhar para nós e falar, olha, teve uma geração de fé que fez diferença. Eles aprenderam que a unidade, eles caminharam junto e eles não desistiam nunca, porque tinham fé em Deus. Amém? Eu sei que tem alguém aqui que já passou enfermidade pior do que eu passei e está firme. Posso dizer que você está firme? Firme na rocha? Porque Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, edifica a sua casa sobre a rocha, e quando vier a tempestade e a inundação e bate contra aquela casa, a casa permanece de pé. Então, eu sei que tem alguém aqui que já passou enfermidade pior do que a minha e está firme. Tem alguém aqui que já passou por problemas financeiros pior do que eu passei e está firme. Eu sei que tem alguém aqui que já passou por decepções familiares e traições piores do que eu passei e está firme. Amém? Posso falar isso de você? E você que não está tão firme, olha para mim, porque eu estou firme. 10 anos trabalhando, 15 anos trabalhando para abrir igrejas, para edificar tudo. A gente começou lá na igreja do centro, a gente não cabia mais, a gente começou o 2º culto, começou o 3º culto. Começou o 4º culto. Quantas vezes eu preguei nos 4 cultos? 8 da manhã, 10h30, 5 da tarde, 7 da noite. Aleluia! Era mais jovem. E tudo aquilo, e daí quando tínhamos 4 cultos, Deus falou, agora procura um terreno para comprar, porque você vai edificar um templo maior. E eu falava isso para o conselho da igreja, eu falava, que loucura é essa? Deus falou que a gente vai ter um templo para 1.500 pessoas. Na verdade aqui está para 1.000, mas vai ter a galeria, aí vai ser 1.500. Deus nunca erra, amém? E comecei a procurar um terreno na cidade, como se tivesse dinheiro, e não tinha. E era muito interessante, porque a notícia corre rápido, e vinha imobiliários, e pessoas falavam, olha, eu quero te mostrar um terreno, e eu olhava e falava, não, mas aqui não tem estacionamento, não, esse é pequeno, esse aqui não é bom, como se tivesse dinheiro, aleluia, não tinha. A igreja não tinha, até que apareceu esse terreno aqui imenso. E eu falei para a proprietária, olha, só tem uma coisa, eu posso dar uma entrada. Ela falou, é isso que eu quero.
Porque um posto de gasolina já quis comprar à vista, uma colônia de férias quis comprar à vista, mas eu não quero vender à vista, eu quero ter uma renda por alguns anos. Eu queria alguém de confiança que comprasse a prazo. Eu falei, então achou. Aleluia! Fé em Deus. E quando a gente comprou o primeiro ônibus era loucura. E tudo que a gente tem feito é loucura, mas eu creio que os nossos filhos estão olhando para a nossa geração e vão falar assim, se os nossos pais fizeram, é possível, se Deus honrou a vida deles, vai honrar a nossa vida também. Aleluia! Se Deus dá saúde para mim, Ele vai dar para você também. Se Deus pode me ajudar. E aí a gente foi e começou a abrir igrejas, e em 10 anos a gente cresceu e de repente acabou tudo. Eu quase morri, as igrejas todas fecharam. E a gente não tinha dinheiro mais. Deus estava provando a fé. Deixa eu ver até onde esse magrelo pode ir. Se tem fé, se não tem. Se agora entrega tudo ou não entrega. E aí a gente recomeçou de novo e em menos de 2 anos a gente já fez mais do que fez em 10. Eu digo, nós fizemos. Fala para o teu irmão, nós fizemos, irmão. Nós estamos juntos, nós fizemos. Porque Deus é um Deus de equipe, Deus é um Deus de corpo, amém? É um Deus de família. E eu fiquei muito feliz quando há pouco tempo a minha filha foi muito abençoada com alguns irmãos da igreja que ajudaram numa mudança de São Paulo para cá, e ela colocou na internet algo assim, quem tem irmãos tem tudo. Aleluia. Aleluia, que os meus filhos e os meus netos vão ver que é possível existir amor, porque é um povo que tem fé em Deus. Amém? E sabe que Ele existe. Se você for maligno, Deus te coloca um carimbo, homem de Belial. Sabia? Homem de Belial. Do mal. Sabe quando as crianças falam, está vendo um desenho e a criança fala, pai, esse aqui é do bem, né, pai? Você fala, filho, esse é do bem. Esse é do mal, né? Deus rotula algumas pessoas como homens de Belial. Ou nas palavras do Novo Testamento, joio. Deus está vendo tudo. E um outro irmão muito amado disse assim, eu sei que o que eu estou fazendo para você, apóstolo, um dia vão fazer para o meu filho. E eu quero te mostrar onde está isso na Bíblia. 1 Crônicas 19, 1. 1 Crônicas 19, 1 e 2. São princípios do céu, irmão. 1 Crônicas 19, 1 e 2. Aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de beneficência com Hanum, o filho de Naás, porque o seu pai usou de beneficência comigo. Aleluia! Eu vou ser bom com esse moço, com esse filho, porque o pai dele foi bom comigo. Esse é um princípio do céu. Você semeia bondade e você recebe bondade. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar essa palavra, eu quero falar para você de uma advertência de Jesus para os seus discípulos, que está em Marcos 4:40. Marcos 4:40. Disse Jesus aos seus discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Tem uma outra versão que fala, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa é a pergunta do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, para você. Por que você continua tão medroso? Você ainda não tem fé? Você já está andando comigo há quanto tempo? Você está no meio de uma geração de fé. Então tá. Se você tem andado com gente incrédula, escolha melhor as suas amizades. Comece a andar com gente de fé. Junte-se aos grandes e serás um deles. Amém? A palavra fala no profeta Daniel que o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas.
Aleluia! Eu quero, em nome de Jesus, antes de partir desse mundo aqui para melhor morada, eu quero deixar aqui uma geração de fé. Uma geração de fé que, independente da tecnologia ou dos problemas, vai continuar tendo fé em Deus, simples como uma criança. Amém? Para na hora H, não fugir de Deus, chegar mais perto de Deus. Porque Deus atende aqueles que o buscam. Então, a palavra de Jesus para você hoje: por que você é tão tímido? Por que você é tão medroso? Você ainda não tem fé? Aleluia! Então hoje é o seu dia de receber uma porção de fé. Amém? Aleluia! Fala para o seu irmão: hoje é o seu dia de receber uma porção de fé. Um dia Pedro pediu: Senhor, aumenta-nos a fé. Aleluia! Eu acho que andar com Jesus era um desafio. Era um desafio andar com Jesus. Até que Pedro falou: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. A gente precisa de fé para poder andar com o Senhor. Aleluia! E eu fico feliz, porque às vezes alguém que tem andado comigo também é meio loucura. Quando eu estava com o pastor André lá em Moçambique, né, e falei para os irmãos: ei, vocês acreditam que ainda esse ano a gente vem para construir uma igreja? Né? E eles: amém, acreditamos. E aí eu falei: só nós não temos o dinheiro ainda. Isso era janeiro ou era março? Era fevereiro. E estava combinado que a gente iria em junho. Em junho, né? Março, abril, maio, junho. 4 meses. Daqui a 4 meses a gente vem aqui para levantar essa igreja. E os irmãos: aleluia, amém. E os africanos têm uma fé simples como de criança. E só que a gente não tinha ainda nada. Mas a gente tinha fé em Deus. Então eu sei que às vezes alguém que está andando mais comigo ou pensa que eu sou louco. Antes, os que achavam que eu era louco mesmo já me deixaram. Amém. Os que ficaram são os que acreditam na loucura de Deus. Amém? Eu vou pedir ao Espírito Santo que ajude você a ver mais na frente. Muitas vezes o ser humano fica vendo só o problema de cada dia. Não é? Então a tendência, quando chega aqui na casa do Senhor, é falar: Deus me ajuda, e pede aquilo que está acontecendo agora. Jesus falou: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Cada dia tem os seus próprios problemas. Eu vou pedir para o Espírito Santo ajudar você hoje a ver mais na frente. A ver 2 anos na frente, a ver 5 anos na frente. Você que tem criança pequena, já vê a sua criança um pouco maior. Como a pequena Alice, que me mandou um desenho carinhoso, aleluia, né? E falou: pastor, você é demais. Quando eu crescer eu quero ser pastora. Eu já estou vendo a pastora Alice. Porque Deus viu isso aqui. Olha mais na frente. Já vê o seu filho ou sua filha casado com um homem ou com uma mulher de Deus? Veja-se produzindo algo para Deus, alguma coisa eterna. Porque o nosso dia a dia é abençoado por Deus, a gente constrói coisas terrenas, mas Deus quer que você produza coisas eternas. Dons e talentos que Ele te deu, o ofício que Ele tem para você nessa igreja apostólica são coisas eternas. Então, eu vou pedir a Deus mesmo que hoje aumente a sua fé. Deus pode fazer isso. Mas não pense só no seu problema de hoje. Eu quero mais uma vez fazer uma oração hoje e vou fazer pedindo a Deus que cure você de alguma enfermidade que você tenha. Mas não fica restrito no que você tem hoje. Pensa daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Pensa: o que eu posso fazer pelo Senhor? Pai, o que o Senhor quer que eu faça no corpo de Cristo? O que o Senhor tem para mim na Tua obra, Senhor? Eu quero pedir uma igreja viva, uma igreja de fé. Irmãos, em nome de Jesus, quando eu for na próxima viagem apostólica e você for comigo, olha, sabe qual é o pré-requisito? 1, passaporte. 2, fé. Eu não quero ir com quem não tem fé, não, porque na hora das adversidades eu quero alguém que tenha fé comigo para romper. Amém? Aleluia! Oxe, helebaseri andarabashe, reke chachahalabashe, heshere andarabashe.
Eu falei algo aqui que a minha esposa me corrigiu, disse que a primeira condição é o passaporte, a segunda é a fé. Errado. Qual a primeira condição para viajar? Fé. Depois o passaporte. Aleluia. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? A Bíblia fala que quando os discípulos estavam em provação, estavam em perseguição, eles clamavam a Deus e eles eram cheios do Espírito Santo. Eu vou pedir a Deus agora. Amém? Vamos estar orando? Liga de novo aí o teu sintonizador de fé. Eu quero ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. E você? E assim como Pedro então pediu, Senhor, aumenta a nossa fé. Amém. Obrigado, Cília. Eu vou pedir a Deus agora, em nome de Jesus, que você e eu, nós façamos parte de uma geração de fé. Uma geração que rompe em fé, que vai adiante, vai além. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com os meus irmãos, porque o Senhor disse que se 2 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa que pedirmos, será feito pelo Pai que está no céu. E nós estamos em concordância agora, Pai, para te pedir, Senhor, fé. Pai, o Senhor disse na Tua palavra que a fé foi entregue aos santos. Aleluia. Eu sei, Pai, que cada um de nós recebeu uma medida de fé, Senhor. Tanto é que o Senhor disse, Pai, que aquele que profetize segundo a medida da fé. Mas eu sei também, Pai, que a fé pode ser aumentada pela palavra. Eu sei que a fé pode ser edificada pela oração em língua, Senhor. Eu sei que nós podemos batalhar por nossa fé, e é o que fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de incredulidade. Eu ordeno que toda dúvida saia no seu coração. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, em nome de Jesus. A palavra do Senhor é eterna e nada vai deixar de se cumprir, porque o Todo-Poderoso vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Então eu decreto em nome de Jesus Cristo que toda a palavra que o Senhor Deus tem e liberou para a sua vida e para a sua família até o dia de hoje vai se cumprir em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço o seguinte, Pai, nós temos um depósito na nossa mente, nós temos um depósito de palavra no nosso coração desde o dia da conversão. Eu profetizo que toda a palavra que você tem dentro de você, desde o dia da tua conversão, ela está aí, ela está viva e ela vai produzir fruto a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Você vai acender a sua fé, você tem palavra no teu coração, mas muitas vezes falaram para você, isso não é para os nossos dias, isso não é bem assim. Repreenda em nome de Jesus, a palavra é o que ela é, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus, aleluia, e Cristo em você é a esperança da glória, e Cristo em você é a palavra dele. Então eu profetizo em nome de Jesus, você faz parte de uma geração de fé. Ainda que os seus amigos, ainda que os seus parentes não acreditam, você vai dizer, o Senhor meu Deus vai comigo, o Senhor meu Deus fará, porque o Senhor meu Deus me ama, Ele é o meu Pai. Aleluia, aleluia. Espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus e ordeno, sai agora, solta essa vida. Nenhuma enfermidade vai te tirar a alegria, nenhuma enfermidade vai te impedir de servir a Deus. Aleluia, em nome de Jesus eu profetizo, seja liberto, seja curado, Pai, assim como o Senhor disse para o povo no deserto, eu sou o Deus que te sara. O Senhor disse na tua palavra que Jesus levou na cruz toda a nossa enfermidade, por isso recebe a cura em nome de Jesus Cristo. Recebe de volta a tua paz, recebe de volta a tua alegria. Eu repreendo toda preguiça, repreendo toda procrastinação,
E a palavra de Deus para você é a seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! E quem te fortalece é o Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Rabaxere Andarabaxé. Aleluia! Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Que o Eterno tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Shalom, povo de Deus. Boa semana, boa célula. Amém. Glória a Deus.